Olá, o ano começou e no agro, assim como em qualquer outro segmento, não dá para esperar resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Gestão, controle, tecnologia e tomada de decisão baseada em dados deixaram de ser um diferencial e passaram a ser uma necessidade para quem quer manter uma fazenda rentável e também sustentável. E para falar sobre gestão no campo, o Tocantins Rural recebe hoje José Daniel Tavares. Ele é administrador rural, consultor com mais de 24 anos de atuação e também fundador da Agro 365, empresa que desenvolve tecnologias de gestão. Seja muito bem-vindo, Zé Daniel. Obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje, né? Um prazer aqui estar falando sobre gestão de fazendas, um tema que eu gosto muito e hoje é um tema que está em pauta, né? O produtor rural hoje, se não se adequar à nova, começar a pensar na fazenda dele como uma empresa rural, ele não vai sobreviver no mercado. Isso mesmo. E para me ajudar nesta empreitada aqui, meu parceiro de sempre, Daniel Gaia, que é zootecnista e sócio comercial da Estância Bahia, no Tocantins, e soma aí mais de 20 anos de experiência no campo. Vamos junto, então? Vamos junto. Bem-vinda novamente, bem-vindo 2026, bem-vindo Zé Daniel. Obrigado. Deixar um recado para você que está nos assistindo, deixa lá um joinha, deixa um comentário também. Quem que é a personalidade do agro tocantinense que você quer ver aqui nos próximos podcasts, né, Sara? Isso ajuda a gente a trazer personalidades para cá, assim isso como o aí. Zé Daniel. Vamos lá com o Zé Daniel aprender sobre gestão. E a gente sempre gosta de começar conhecendo mais o entrevistador, né? O que trouxe você até o estado do Tocantins. Queria que você contasse um pouco, José Daniel. Para os íntimos é Zé Daniel, né? Zé A gente Daniel. já pode chamar de Zé Daniel. O que trouxe você aqui ao estado do Tocantins? Como é aí a sua história, a sua trajetória? Então, eu sou lá do Rio Grande do Sul, da fronteira do Uruguai, né? Cidade de Bagé. E eu formei lá em administração rural em 1999, né? Na época, lá no Rio Grande do Sul, o mercado estava muito ruim de trabalho, né? Eu, recém-formado, era apenas mais um no mercado, né? Aí eu peguei e comecei a dar uma pesquisada ali, naquela época era jornal, né? Eu tinha um tio que trabalhava na CGTE lá e ele vinha muito a Brasília e levou um jornal de Brasília e na época eu vi uma reportagem lá do Prodecer, de Pedro Afonso, né? Onde o governo tinha um projeto lá, que a gauchada tinha vindo para cá, e aí compraram as áreas, né? E, cara, eu li aquela notícia assim, e aquilo me despertou o interesse pelo Tocantins. Eu nem imaginava, né? Tal do gaúcho Aí, é desbravador, né? Tem que tirar o chapéu para esse povo. É verdade. Eles a têm gente coragem. lá no sul, naquela época, o Tocantins não tinha nem 5 anos, foi 85, né? É. Então o Tocantins não tinha nem. 88. 88, né? 88. O Tocantins tinha uns 3 anos, né? Mais ou menos. Lá a gente nem ouvia falar nada, né? Aí eu comecei a pesquisar, né? E aí descobri um amigo lá, que era lá da cidade, que estava morando aqui. Aí eu, na época, telefone de escada, aquele, né? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que funciona? Como é que é? E tal. Aí começamos a conversar por telefone, né? Aí um dia ele caiu na besteira de dizer para mim, tu não quer vir aqui conhecer como é que é, né? Aí então convida que eu vou, né? Aí ele abriu as portas para mim aqui, né? Eu agradeço muito ele Isso na hoje. década de 80 ou 90? Em 99. 99. Aí ele abriu as portas para mim, eu vim, era um final de ano, né? Vim para conhecer. Aí eu já era casado, mas não tinha filhos ainda, né? Minha esposa também é de lá. E aí a gente veio, eu vim e depois de 2 meses ela veio. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente chegou direto em Colinas, né? E aí eu formei administração rural lá. E quando eu cheguei aqui no estado, eu fui, né, começar a distribuir currículo, como todo mundo faz. Eu acho que eu era o único no estado formado em administração rural, porque nem existia esse curso. Eu jurava que você era zootecnista. Não, eu sou Pelo administrador tanto que a gente conversa, bate papo de pecuária e tudo, pelo seu conhecimento dos sistemas de produção e tudo, jurava que você era zootecnista e uma pós-graduação em administração. Não, aí assim, eu sou administrador rural com pós-graduação em pecuária de corte, entendeu? Eu me especializei, né? E aí eu fiz vários cursos para poder entender mais da parte de produção, da operação, né? E aí na época, quando eu cheguei aqui em Colinas, fui direto para Colinas porque esse amigo morava em Colinas do Tocantins. Aí comecei a tentar prestar os primeiros serviços de consultoria, né? Tu falava em gestão de fazenda, o povo não queria nem saber, o cara só queria saber que de, né, boi no pasto, né? Não fazia anotação. Hoje ainda é muito difícil, né? Mas tem muitos produtores que não tem um sistema, uma planilha que faz anotação, né? E aí comecei lá com minhas primeiras planilhazinhas de Excel lá, tentando apurar custo de produção de fazenda, fazendo inventário de fazenda, e aí começamos a evoluir.
E aí estamos há 25 anos já no estado do Tocantins. Graças a Deus deu tudo certo. Quando que você mudou para Palmas? Eu mudei para Palmas em... Deixa eu ver. Eu morei em Colina 5 anos, 12 em Paraíso. Quando a gente se conheceu, eu morava em Paraíso ainda, né? E em Palmas eu tenho 9 anos em Palmas já. Eu lembro quando eu trabalhava na área de nutrição animal, a gente tinha um curso de gerentes. Aí no curso de gerentes tinha a parte de administração. Sim. E quem ministrava era o Zé Daniel. Ah, é mesmo. Eu Nem lembro. lembrava mais disso. Na área de nutrição. Tudo. Foi mesmo. Foi o primeiro curso foi feito ali em Paraíso. Ali. A gente fez uns 2 cursos daqueles. Lá no Hotel Serrano. Tinha um módulo de administração, nutrição, tinha manejo de passagem. Tinha tudo, sanidade e tal. Bolsa de valores. Olha aí, amizade de muitos anos ainda. Sim, sim. E aí, você estava falando com relação ao produtor rural hoje, que ainda muitos deles não têm, né, a questão da prática de ter um software, uma forma ali de administrar, que ainda utiliza muito papel para poder administrar. E qual que é o impacto disso para o produtor? Porque você viu isso quando você chegou aqui no estado do Tocantins há 25 anos atrás, se passaram 25 anos e você ainda continua vendo isso. Continua vendo. O que acontece com o produtor que só faz anotação em papel? Geralmente o produtor, ou até mesmo uma planilha simples, que hoje já evoluiu mais um pouco, tem muita gente que usa a planilha de Excel, né? Mas geralmente ele faz a anotação de receita e despesa, tudo que eu gastei e tudo que eu vendi. E às vezes a anotação de receita e despesa, ela não transmite o resultado real do negócio. Porque uma coisa, quando eu tenho uma despesa, essa despesa pode ser uma despesa de custeio e uma despesa de investimento. Justo. Né? E às vezes o mesmo produto que eu compro, o mesmo insumo que eu compro para custeio é um insumo de investimento. Um exemplo, quando eu compro arame, uma bola de arame, 2, 3 bolas de arame, eu vou lá e compro 10 bolas de arame para levar para a fazenda. Aí eu gastei lá 15 mil reais de arame e eu anotei aquela despesa. Se eu usar aquele arame para reformar uma cerca da fazenda, aquilo é um custeio agropecuário, um custeio pecuário. Se eu usar aquele arame para fazer uma cerca nova na fazenda, é um investimento. E o investimento, eu não posso querer que a minha fazenda pague um investimento num ano, porque uma cerca dura 15 anos. Então essa cerca tem que ser diluída, esse investimento. E quando eu faço uma simples anotação de receita e despesa, parece que a minha fazenda sempre deu prejuízo. Porque eu gasto mais do que o que entra. Aí esse ano faturei 500 mil, mas gastei 700. Só que eu não gastei 700 para produzir. Eu investi 300, fiz uma cerca nova, eu abri uma nova área, eu formei um novo capim, né? Agora eu reformei um capim, se eu reformei um capim é uma manutenção de pasto. Se é uma manutenção, é um custeio. Então isso fica muito confuso para o produtor apurar o resultado. E aí se a gente fizer só anotação de caderno, uma simples planilha, tu não vai conseguir separar isso. Uma compra de um maquinário, por exemplo, um misturador de ração para um confinamento, um vagão. Ele entra onde? Ele entra como investimento. Como e aí esse vagão vai ter uma vida útil de 5, 10 anos, e aí tipo vale 100 mil vagão. Então ele entra no teu fluxo de caixa como um pagamento, mas na hora de apurar o resultado da fazenda, ele não entra, entendeu? Ele é separado, porque ele vai ser apurado, diluído em 10 anos. Então, todo ano ele perde 10 mil de depreciação, por exemplo, né? Sim. E a depreciação entra no teu custo de produção. E a manutenção dele também. A manutenção entra, mas aí ela entra no custeio. Custeio. Quando a gente fala da Agro 365, que é a empresa, né, que vocês criaram, ela nasceu com o objetivo, é claro, né, de ajudar o produtor na gestão, mas ela faz tudo isso que você está dizendo? Faz tudo isso. O que é, assim, a Agro 365, ela nasceu das planilhas de Excel que eu usava, o Daniel conheceu algumas, né? As planilhas de Excel que eu usava para fazer consultoria em fazenda. Aí, na época da pandemia, eu estava em casa, né, preso dentro do apartamento, e aí eu peguei aquelas planilhas que eu tinha lá, simples, né, mas já umas planilhas mais evoluídas, com macro e tal. Cara, eu vou dar uma cara de programa nessas planilhas aí. Comecei a estudar, mexer, e aí eu criei planilhas de Excel toda automatizada para gerir fazenda. Criei 5 produtos. Eu criei um para pecuária de corte, um para agricultura, um para fruticultura, pecuária de leite e ovinos. E aí eu peguei e fui fazer como todo Gaúcho não pode faltar ouvindo, né? Aí eu fiz como todo empreendedor digital, né? Fui para a internet. Cara, eu vou criar um produto para vender na internet, né? Sim. Aí comecei a mexer naquele Hotmart, fuçar e aprender a mexer. E aí consegui botar para vender o produto lá. Eu criei videoaulas,
né, ensinando como é que implantava, fazia o diagnóstico da fazenda, como é que implantava, como é que apurava os resultados, como é que analisava os relatórios, né? Porque não adianta eu fazer anotação se eu não souber interpretar Sim. o que é um COI, um custo operacional efetivo, o que é um COT, né? Porque controle financeiro, gestão, tem metodologia, né? Então existe metodologia de Matsunaga, que é da Escola de Economia Agrícola de São Paulo, existe lá de Viçosas, né? Então cada um tem a metodologia de custo fixo e custo variável. São metodologias diferentes, mas que levam ao mesmo resultado. E o produtor rural, ele tem que entender um pouquinho disso, ou o gerente da fazenda, né? Ou ele tem que ter alguém que assessore ele com relação a isso. Para eu poder saber interpretar uma análise de custo, né? Quanto é que representa o custo de mão de obra dentro do custo da produção de uma arroba do boi? Ah, na minha fazenda representa 18%, mas qual é a média que isso representa na fazendas que tem o mesmo tipo de atividade que eu tenho? Então, esses indicadores, eles vão me dar parâmetros para eu saber se eu estou mal ou ruim, né? Então, eu peguei essas planilhas que eu desenvolvi e isso começou a vender, cara. Vendi muita planilha. Eu vendi mais de 600 planilhas na internet para o Brasil todo, né? E aquilo me deu um estalo, né? Aí eu peguei esse valor que eu vendi lá e comecei a investir no software, né? Aí contratei um programador e comecei, apanhei muito, né? Porque eu não sou programador. Eu sou consultor e eu entendo de gestão de fazenda, não entendo de programação. Até eu conseguia que a minha linguagem integrasse com um programador, pra gente demorou um tempinho. Para ficar claro para o produtor rural que tinha que interpretar. Então assim, eu montava tudo em Excel, em fórmulas e passava para o programador e aí testar. É um trabalho longo, né? Mas foi embora. E aí surgiu a Agro 365. E quando eu pensei na Agro 365, eu pensei no seguinte, a grande dor do produtor qual é? Hoje existem diversas ferramentas no mercado, mas uma faz o controle financeiro, o outro controla a pluviometria, o outro controla a pesagem do gado. Tu não tem uma ferramenta robusta que faça tudo num lugar só. E cada ferramenta dessa que está no mercado aí, os caras querem cobrar, cada um quer cobrar a sua fatia, né? E tá certo, é um produto, né? Só que para o produtor se torna inviável às vezes. Ele tem um monte de ferramenta e o pior de tudo não é pagar talvez essa ferramenta, é porque essas ferramentas não conversam. Não adianta eu ter um financeiro num software e ter o produtivo no outro. Como é que eu cruzo a informação? Tem sentido. Né? Então assim, se eu trabalho com pecuária, eu tenho que ter um sistema hoje, e aí a reforma tributária me obriga a isso, né? Eu tenho que ter um sistema que ele emite nota fiscal eletrônica, que ele faz captura da nota fiscal eletrônica, que quando a nota fiscal, eu comprei um gado, a nota entra no sistema, o gado já gera, o sistema já joga essa nota no financeiro, no contas para pagar, já coloca o gado no curral para o gado ser pesado, identificado, vermifugado, criado lote e colocado no pasto. Isso a gente faz tudo hoje via celular. Então, assim, se ela fazer uma fazenda de um porte maior, tem um escritório, chegou a nota, o financeiro lançou a nota, o gado cai no curral e está lá esperando alguém processar ele. Porque é o processo da fazenda. Por onde é que o gado chega na fazenda? No curral, né? Vem com a nota, com a GTA. O que essa nota tem que fazer? Tem que ir para o financeiro para ser pago, ou se já foi pago à vista. E esse gado vai ser feito o quê? Vai ser pesado para entrar no estoque da fazenda, vai ser identificado e ele vai ser feito o manejo sanitário dele. Vai aplicar um Dectomax, vai aplicar um modificador orgânico, as vacinas que tem que aplicar. Vai pesar, vai apartar esses animais por lote para padronizar, né, Daniel? Isso aí o Daniel sabe mais do que eu. E se for pela estância, já entrega padronizado. Padronizado, né? Muito bom, Daniel. E aí vai colocar no pasto. A partir do momento que coloca no pasto, tu vai ter que fazer o quê? Tu tem que começar a gerenciar o que é fornecido no pasto para aquele animal. O que foi de sal colocado naquele lote, para a gente saber GMD, consumo médio dos animais, desempenho dos animais. E isso tudo feito num lugar só, que é isso que a Agro 365 faz. Então a Agro 365, ela opera o financeiro, o fiscal e o operacional. Então, quando finalizar o ano fiscal, o produtor rural e o ano agrícola, pode ser pelas duas maneiras, ele finalizou o ano, ele já tem o livro caixa digital de produtor rural dele pronto. O nosso sistema ele já integra com o software Domínio, que é um software contábil. Tudo que ele lança no nosso sistema já entra direto na contabilidade. Então isso facilita muito também, não só a vida do produtor, mas do próprio contador. Sim. Que ajuda o produtor rural. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê, eu pelo menos vi no decorrer de anos aí de mercado, de visita nas fazendas, o pessoal até começa bem. Vai indo e tal, vai colocando, empolga, né? Tal, não, vou chipar, vou rastrear, vou fazer não sei o quê, vou controlar e tudo. E aí, rapaz, com o tempo,
aquele negócio vai se perdendo por causa da pecinha. Da pessoa. Sabe a pecinha, né? Que fica entre o notebook e a cadeira e tal. Tem que ser uma coisa fácil, uma coisa prática. Se for uma coisa chata, coleta, não sei o que e tal, não sei o que, mas os caras entendem como um serviço a mais, não entendem que aquilo ali tá uma coisa para ajudar. Como que você vê isso? Hoje a gente tenta automatizar o máximo possível o processo. Então, por exemplo, assim, digitação o mínimo possível, né? Então, quando o sistema captura uma nota, o sistema parte do princípio assim, tu instala o teu certificado A1 digital, pode ser CNPJ ou CPF, né? Tu instalou e aí tu configura o sistema para ele fazer busca automática. Então, todo dia, 1 hora da manhã, o Agro 365 vai entrar lá na Cefaz e vai buscar as notas. No outro dia, tu abre o sistema, a nota tá lá. Se tu não lançar aquela nota na hora, não tem problema, tu não vai perder. Tu não precisa ficar ligando pro fornecedor, me manda a nota. Aquela coisa, né? Sim, manda sim. no meu e-mail, a nota já tá no sistema. E aí, quando a nota tá no sistema, ela não se perde mais. Se tu não lançar hoje, amanhã tu vai lá, daqui a 15 dias ela tá lá. Aí tu aperta um botão, e aí quando ela abre para ser lançada, porque tu tem pelo menos um botão tem que apertar, Sim, né? sim, Não é impossível, né? Aí não conseguimos ainda fazer ele entrar sozinho. Quando tu aperta o botão para lançar lá, ele já carrega as informações tudo preenchida que vem na nota. Então, diminui muito o erro de digitação, porque tem muitos programas do mercado que tu pega a nota, aí tu tem que abrir, cadastrar o nome, digitar o nome da pessoa, o nome do produto. Isso aqui demora tempo, né? Então, quando tu pega uma ferramenta que ela já é mais automatizada, aí já entra tudo automático, só vai conferir data, se aquele produto vai para o estoque, se não vai para o estoque, e tu vai dizer aqui, ó, isso aqui é uma despesa de manutenção de benfeitoria, essa outra aqui é mineralização, é nutrição animal, essa outra aqui é sanidade animal. E aí tu vai separando essas despesas que vai gerar depois o teu fluxo de caixa e o teu custo de produção anual. Dentro de tudo isso que você trouxe para a gente, o que você identifica, estando lá com o produtor rural, que ele considera aí, o que você considera, melhor dizendo, o principal gargalo ou os principais gargalos, quando se fala em gestão? É a pessoa que vai fazer os lançamentos. Hoje, A pecinha, ó. a pecinha. Tá vendo? O produtor rural, ele não acha, pelo menos assim, as pessoas que a gente tem contatos que procuram, né? Porque geralmente o que acontece? Hoje a gente, por ser um produto online, tudo em nuvem, né? As nossas vendas acontecem muito online. A pessoa vê no Instagram, né? Vê lá no Google lá e entra em contato. A pessoa está à procura do produto. Esse tipo de produto, software de gestão, não adianta eu ir lá na fazenda do Daniel e dizer assim, Daniel, eu tenho um software aqui e tal. Se o cara não está pensando em mudar o modelo de gestão dele, entendeu? Eu vou perder meu tempo, Camilo. Eu já não perco mais tempo. Eu não vou subir no carro e rodar a fazenda, não. As pessoas vêm quando ela quer. É um perfil diferente de produtor rural. E às vezes o que chega lá, ele não tem a pessoa que lança, mas ele quer fazer, ele quer mudar o modelo, ele quer começar a ver a fazenda como uma empresa rural. Ter os mesmos controles gerenciais que eu tenho numa empresa urbana, eu consigo ter numa empresa rural. A gente tem alguns fatores que interferem no sistema de produção que numa loja não interfere. Por exemplo, eu compro um produto, ele tem um prazo de validade, eu boto minha margem de lucro ali, está na prateleira, espera a pessoa chegar. Na fazenda não, na fazenda eu tenho, se não chove, eu posso não colher, chove demais, eu posso não colher, dá um veranico, né? Isso tudo influencia no meu fator de produção. O mercado, que é uma commodity, que não sou eu que coloco o preço do meu produto, é o mercado que coloca. Eu não vendo pelo preço que eu quero, eu vendo pelo preço que os outros falam que eu tenho que vender. Mas como é que eu vou saber se eu estou ganhando num produto que eu não coloco o preço? Eu só sei isso se eu conseguir controlar da porteira para dentro. Sim. Então, hoje o produtor está surgindo no mercado um outro serviço, que é o BPO financeiro de fazenda. O que eles fazem? Tem produtor rural que às vezes não compensa ele ter um funcionário, às vezes fica muito caro para ele ter um funcionário para fazer esse controle para ele, ele contrata uma empresa que entrega todos os lançamentos tudo certinho para ele. E aí ele só faz a operação de campo. Como o sistema é tudo automatizado, a nota entra automática, eu não preciso ficar te ligando, me manda a nota, né? O que a gente faz? Entrou lá, a gente lança a nota, a equipe já é qualificada, já sabe separar o que é. Às vezes tem dúvida, a gente tem um grupo da fazenda lá, pergunta para o dono e ele responde, né? E aí a gente deixa a operação de campo para ser feita pelos funcionários, que é só no celular. Um aplicativo que funciona offline. E lá no aplicativo é bem mais simples ainda, né? Tu aperta um botão, nutrição. Aí tu vai lá, seleciona o armazém que tu vai tirar o sal, ele vai te trazer, escolhe o produto, ele te traz o estoque, tem 6 sacos de sal. Aí tu vai escolher o pasto que tu vai colocar o sal
e aí a hora que tu colocou o sal no coxo, ele já dá baixa no estoque e já computa o sal no consumo do lote. E aí isso é feito para confinamento, é feito na parte sanitária, todo o processo, entendeu? Então facilita muito a operação no campo. E aí qualquer cara se saber mexer com um WhatsApp e qualquer um sabe mexer, ele dá conta de fazer um lançamento desse no campo. A mesma coisa é com controle de abastecimento, aperta o botão ali, escolheu a máquina que tu vai abastecer, digitou o orímetro da máquina, botou quantos litros botou no tanque da máquina, salvou, já foi, já baixou do tanque de combustível, já computou no trator, e isso tudo depois no final do ano vai fechar o custo de produção da fazenda. Estávamos conversando ainda há pouco e o Zé Daniel trouxe uma informação que eu fiquei assustada, que menos de 1% das fazendas, das propriedades rurais no Brasil utilizam software. Eu acredito. Hoje, é muito pouco, gente. Hoje o Brasil tem quase 6 milhões de propriedades rurais. Só que no Tocantins são mais de 86 mil propriedades rurais, né? E não chega a 2% que usa software, entendeu? Então, assim, é um processo que tem que evoluir muito e posso dizer que é a bola da vez agora. Porque com essa reforma tributária, meu amigo, quem não tiver uma ferramenta adequada para fazer gestão, para poder controlar crédito e débito do IBS, do CBS, não vai passar nada. Não vai conseguir, não dá para ser mais no caderno. Né? Então, eu não posso mais ter aquela caixinha de sapato com as notas dentro, né? E tem uma coisa interessante que eu assisti uma apresentação desse aplicativo do Zé Daniel no imobiliário aqui de Palmas. A questão me chamou muita atenção do compliance, a questão das compras. Eu queria que você falasse um pouco disso. O estoque está baixando e já aciona direto as empresas que vendem, não é isso? Isso. Fala melhor sobre isso. O sistema... Compliance que evita fraudes. A gente, assim, tudo que é feito num sistema como a Agro 365, fica registrado quem fez, o horário que fez, a hora que entrou, quem é que lançou, né? Então dá mais transparência. Mais transparência. E aí lá o dono da fazenda, ele tem um módulo lá que é só de acompanhamento dos acessos dos usuários. Ele, tipo assim, dos funcionários, né? Fulano entrou no software esse mês somente tantos minutos, no dia tal, entendeu? Então a gente tem o dedo duro lá dentro também, né? Porque assim, às vezes o produtor ele contrata a ferramenta, não funciona. Mas tu vai ver, o funcionário não está acessando, não está lançando informação. Porque não adianta tu ter a melhor ferramenta do mundo se não tiver dados lançados lá dentro. Tu pode ter uma Ferrari e tá andando usando um Fusca, né? Porque tu tem um monte de ferramenta tecnológica que te auxilia lá, mas não utiliza ela, né? E as cotações também, né, Zé? E aí o que acontece? Na Agro 365, por exemplo, a gente tem um módulo lá chamado suprimentos, que é esse de compras, né? Então pifou a bomba d'água do trator lá na fazenda. Aí o funcionário abre um chamado ali, solicitação de compra, bate a foto do produto e encaminha. Quando ele caminha, cai no departamento de compras da fazenda, no escritório. Ali a pessoa responsável, ele escolhe quem são os fornecedores que ele quer mandar o orçamento, solicitar seu orçamento. E aí o dono da fazenda, ele pode configurar o sistema para, assim, no mínimo 3 orçamentos para eu autorizar uma compra. E também ele pode criar níveis de autorização, tipo assim, gerente pode autorizar comprar até 5 mil, autorizar. Acima de 5 mil só o dono autoriza. E aí quando chega essa solicitação de compra, o sistema envia uma ordem eletrônica automática para aqueles fornecedores que foi escolhido, né? E aí cai no WhatsApp do vendedor da loja que atende ele. Aí ele abre o formulário lá, bota o produto, o valor, condições de pagamento, aperta um botão, envia e já volta para o sistema como um orçamento validado, né? Então acabou aquele negócio de ter, me manda o orçamento aí, me manda o PDF por e-mail, aquele negócio, aí o cara fica enrolando, não manda, né? Aí quando aquele orçamento retorna, que se foi configurado para ser no mínimo 3 orçamentos, aí libera para ir para autorização. Aí o dono da fazenda olha, ele escolhe qual que ele quer comprar, não necessariamente pelo menor preço, né? Pode ser pela qualidade do produto. A hora que ele autoriza, aquilo retornou para o setor de compra, manda um documento eletrônico autorizando o despacho da mercadoria, a nota fiscal é emitida, entra automática no sistema e ele fica aguardando ser recebido na fazenda. Quando o funcionário confirmar que recebeu o produto na fazenda, ele vai confirmar lá e aí libera para pagamento. Então tu fecha o circuito, ciclo, né? Do negócio, o controle. E a gente já caminhando para o fim. É rápido demais. Passa rápido.
Eu queria que você falasse, você que atua em diferentes cadeias aí, né? A gente pode citar aqui a pecuária de corte, a agricultura, a fruticultura, silvicultura, e para você explicar se a gestão ela muda muito de um segmento para outro ou não. Se você tiver a base ali bem feita, você consegue fazer para qualquer segmento. O que muda são os indicadores produtivos, né? Então, assim, quando a gente construiu o Agro 365, eu construí pensando nisso. Então, eu montei uma estrutura financeira e fiscal que ela atende todos os segmentos, né? E aí depois eu fui criando as caixinhas dos segmentos setoriais, né? Então, tipo, a pecuária de corte eu tenho vários indicadores. Pecuária de corte eu controlo quilo e arroba. Na soja eu vou controlar tonelada, quilo, saca, né? Então, assim, a gente muda os indicadores financeiros e produtivos, né? Então, cada atividade, por exemplo, na silvicultura eu vou controlar metros cúbicos de madeira produzido, número de estacas tratadas, né? Então, o sistema se adequa a cada cadeia produtiva para gerar os indicadores que é importante para cada segmento. Porque a ideia existe já no mercado, né? O Daniel conhece também, dados, parâmetros, né? Tem empresas aí que tem parâmetros de 500, 600 fazendas. Quanto é que custa, quanto é que pode representar o custo de nutrição animal dentro da arroba de um boi, né? Isso é excelente. Então, assim, se eu tenho um parâmetro... Benchmarking também, gera um benchmarking de fazendas mais produtivas, menos produtivas. Né? Então, eu posso comparar o meu dado com uma fazenda. Tipo assim, pô, a média de fazendas de 1.500 cabeças, o cara gasta 36% do custo é nutrição. Aí eu olho a minha fazenda, tá gastando 45%, tem coisa errada. Os 10% mais produtivos gastam X. Eu então, tô gastando tanto. Então tu consegue comparar. Então aí se tu tu tem um parâmetro e tu tem o teu resultado, tu sabe onde é que tu tem que mexer. Não, então assim, a mão de obra média é 18, a minha tá 25. Tem coisa errada. O que tá errado? Ou eu tenho baixa produtividade, ou eu tenho funcionário demais na fazenda. Mas agora me veio uma dúvida aqui. O software, ele é caro? Caro, assim, depende, né? Mas a questão ele é de acordo com a atividade, a produção? Como é que funciona? Qualquer produtor pode acessar, o pequeno ao grande. Ele é totalmente customizável e ele paga pelo tamanho do negócio dele, entendeu? Essa era a minha dúvida. Então, assim, não é... O produtor vai pagar conforme... Tem 10 hectares, tem essa pagar necessidade dele, tipo assim, tem 1.000... E aí tem perfis diferentes. Por exemplo, uma atividade de fruticultura, geralmente ela é uma atividade de pequenas áreas, né? Mas se tu for comparar uma atividade de fruticultura com uma atividade de pecuária, 1 hectare de... Vou dar um exemplo aqui. 1 hectare de banana irrigada, que a gente tem clientes lá no Manuel Alves, por exemplo, né? 1 hectare de banana irrigada, faturamento, não estou falando lucro, né? Faturamento vai dar em torno de R$85 mil por hectare, ano, certo? Tu pega uma pecuária tradicional nossa aqui, que tu produz 7 arroba por hectare ano, pau e corda. É uma vaca lá. Vendendo a R$300 que foi, dá R$2.100 por hectare ano. A fruticultura fatura R$85 mil por hectare na mesma área. Entendeu? Então, assim, o sistema permite tu comparar. O que a gente compara? Se a tua fazenda tu tem agricultura pecuária extensiva ou pecuária intensiva, o que importa no final de tudo é saber qual é a margem de lucro, a margem bruta que eu tenho por hectare. Por que por hectare é o indicador mais importante? Porque o maior investimento do produtor rural está na terra. É o que vale mais é a terra. Então, qual é a atividade produtiva que eu exploro na mesma área que me dá maior retorno financeiro? Então, por que mas, Daniel, por que a fruticultura tem esse faturamento tão mais alto que a pecuária? Pelo risco. Toda atividade de menor risco rende menos. Então, qual é a atividade de menor risco que a gente tem? Pecuária. Se o preço do boi está ruim, eu seguro, não vendo. O boi não morre do nada, né? Ele fica lá, eu posso reter. Agora, a soja, chegou na época eu tenho que colher, eu posso perder, o risco é maior, mas ainda eu posso armazenar ela. Eu seguro para vender. E a fruta? Tem a liquidez disso também. Né? Né? E a fruta? A fruta vende um pé de banana. Né? Gado você vende todo mundo. Não, e a fruta é o seguinte... Tá madura, vai amadurecer, eu tenho que vender pelo preço que tá, acabou. É isso aí. Tu tem que tirar do pé e tem que ir para frente, não tem onde ir, né? Com algumas exceções de frutas que vão para câmera fria, né? Mas aí para te ter câmera fria é uma outra estrutura que investe um investimento. Então, assim, toda atividade, ela, dependendo do porte, né? Ela tem fatura. Então, assim, uma fruticultura aí
de 100 hectares fatura muito mais que uma fazenda de 500 alqueires de pecuária. Mas em resumo é acessível para todos os acessível a tamanhos de todo mundo, propriedades. né? O cara tem a assinatura do mais barato ao que pode pagar mais, né? Vamos dizer assim, né? Na realidade, funciona por... os preços são cobrados por tamanho de rebanho. Então, são, tipo assim, de 0 a 500 animais é um preço. Aí, de 501 a 1.000 animais é outro preço. Então, assim, é ajustando para ser... Todo mundo pode Justo acessar. para Justo pra todos. todo mundo, né? Ótimo. E também se a pessoa quer, eu quero mais avançado, eu quero uma gestão mais simples, entendeu? Ele consegue atender a todos com um preço acessível, garanto. Muito bom. Quero agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado por ter vindo ao Tocantins Rural, esclarecer, falar aí, né, sobre pecuária de corte, sobre sistema, sobre gestão, sobre tudo isso que o senhor trouxe para a gente, as informações. Agradecer também ao Daniel, da Estância Bahia Leilões, pela parceria de sempre. E dizer para vocês se inscreverem aí no canal do YouTube, também assistirem pelo Spotify. Eu queria deixar um recadinho pro pessoal aqui. Claro. Visite lá o nosso site da Agro 365, procure no Instagram lá para conhecer o nosso software lá. A gente libera um acesso lá gratuito para teste. Lá você pode entrar lá, chamar o nosso pessoal lá, que a gente está à disposição para atender vocês. É lá @agro365 mesmo? É @agro365 lá Pronto. no Instagram. Bom demais. Pessoal, muito obrigado aí pelo convite.